Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje eu estou aqui mais uma vez para a gente fazer algumas considerações sobre o livro de Provérbios em seu capítulo 14, dos versos 6 ao 10 nessa noite. Nós vamos fazer, como de costume, uma breve leitura e algumas considerações como uma segunda parte do que nós iniciamos na última quinta-feira, né? Nessa quase ali finalzinho de dezembro, né? Começando para a proximidade com os feriados, com as festividades de encerramento de ano, eu convido você a uma vez mais debruçar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia e apanhar as considerações, as reflexões, as instruções que o Senhor deixa para nós. Livro de Provérbios, capítulo 14, versos de 6 a 10. E nós começamos as considerações com o seguinte verso 6. O escarnecedor, ele busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. É uma reflexão que a gente pode tomar até para a vida, é que toda pessoa que escarnece ou que zomba, né, que tem esse comportamento, essa atitude zombadora, ela não encontra sabedoria, não é por uma questão de falta de capacidade, ao contrário, é porque ela não busca com afinco. Dificilmente o zombador, aquele que zomba de todas as coisas, ele vai buscar a sabedoria com afinco, com diligência, né, com disciplina, de uma forma séria, com desejo de piedade, mas ele vai buscar como, por exemplo, Esaú buscou a bênção, né? Não foi uma busca com o objetivo de bênção, com o objetivo de obedecer à vontade de Deus, porque se assim, por exemplo, Esaú fizesse, o Senhor ele ensinaria para Esaú como alcançar a sabedoria. E o que endossa para a gente essa reflexão está lá no livro de João, no seu capítulo 7, verso 17, que diz exatamente assim, que se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Mas o zombador, ele quer sim ter um conhecimento ali de entendimento de sabedoria, né? Ele quer ter uma proximidade com a sabedoria para ter como se fosse uma autorização de Deus para fazer tudo aquilo que ele deseja, como se fosse uma validação, né? Conhecer o suficiente, ter sabedoria o suficiente para seguir como ele quer a própria vida. E duas palavras que explicam isso para a gente, endossam essa reflexão, estão lá em Jeremias, no seu capítulo 42, versos de 1 a 20, que é um pouquinho extenso, a gente não vai fazer essa leitura agora, mas no livro de Ezequiel, no capítulo 20, nos versos 1 ao 4, traz a seguinte passagem para a gente. E aconteceu, diz a palavra do Senhor, no 7º ano, no 5º mês, aos 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor, e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, viestes consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. Porventura tu os julgarias? Julgarias tu, ó filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais. E também, né, aquele que zomba da palavra de Deus, da verdade e do bem, ele busca a sabedoria com o objetivo de divertir, muitas vezes, a própria mente, o próprio entendimento com a eloquência, né? Como está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33, nos versos 31 a 32, essa aparência, né, de ser sábio, que diz assim a palavra de Deus em Ezequiel: E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas, quando vier isto, e eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. O que zomba, o que escarnece, né, da palavra de Deus, o que rejeita a sabedoria, né? Ele não busca na hora certa. Ele não constrói um relacionamento em busca da sabedoria. Ele não busca a sabedoria no dia da graça.
mas ele busca apenas a sabedoria quando estão a porta os perigos, né? Quando há perigo ali iminente, quando ele tem necessidade para resolver alguma coisa. Então, aquele que escarnece, que zomba desse verso 6, ele despreza a sabedoria daqueles que são piedosos quando ele também poderia ter, né? E aí, no momento que ele mais deseja, ele não consegue encontrar. E ele também não busca pelos meios certos, né? Mas ele busca com esse sentimento, com esse local, essa situação, comportamento, na verdade, de autoconfiança, excesso de autoconfiança e de orgulho. O conhecimento celestial, ele é facilmente encontrado por aquele que busca de todo o coração. O conhecimento de tudo aquilo que é dos céus e do reino de Deus é facilmente encontrado por todo aquele que busca com todo o seu coração, voluntariamente se apresentando ao Senhor, que entende todas as coisas. No livro de Daniel tem um verso que fecha bem essa reflexão desse verso, que diz assim, lá em Daniel capítulo 12, verso 10: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios, eles procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os que são sábios, né? Mas os sábios entenderão. No verso 7, diz assim, do nosso capítulo 14 de Provérbios, continuando: vai-te à presença do homem insensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. E aí, o que a gente pode refletir desse verso, né? É se vai de modo a ficar de frente para um homem tolo, faz a gente compreender nesse verso que é como se a pessoa de frente a esse homem tolo, ela não percebe, ela não descobre nele lábios de conhecimento, ou seja, qualquer conhecimento que seja procedente dos seus lábios, da sua boca, da sua comunicação. Existem algumas linhas ou possibilidades de reflexão nesse verso, mas eu trago o seguinte: é como se fosse um recado do Senhor. Evite intimidade com um tolo ímpio, para que você não se torne poluído por isso, né? Para que também os que são fracos, estão fraquejados, não sejam perturbados pelo teu exemplo, né? E para que os ímpios não aproveitem da situação, para que você não perca o seu tempo. Porque a indicação de piedade ou impiedade, ela é facilmente, né, e seguramente procurada no momento do uso da língua. Aqui que eu quero dizer com isso. No livro de Mateus, no capítulo 12, verso 37, diz que por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Mais um recado do Senhor: assim como você tem dentro de você e o que você carrega, o que você conhece, o que você busca, assim você manifesta e dessa forma você se comunica. Existe um provérbio daqui, né, da nossa sociedade, do nosso mundo, que diz: fale para que eu possa ver o que você é. E a palavra também diz em Mateus, né? A boca fala do que está cheio o coração. Esse verso ele vem para nos mostrar e nos revelar que aquele que carrega insensatez e tolices, ele dificilmente vai conseguir manifestar conhecimento e sabedoria. Dificilmente ele vai conseguir manifestar e se comunicar de uma forma diferente da que ele é, ainda que pareça, né? O verso 8, ele traz a seguinte reflexão para a gente, e ele diz assim na palavra de Deus: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Porque o prudente, ele busca entender o caminho que ele segue, ele quer entender como ele deve fazer, como ele deve se comportar, de qual forma se comportar, e ele evita, né, fazer coisas precipitadamente, mas sempre com retribuição, com calma, com reflexão e com equilíbrio, né? O que é prudente, a sabedoria daquele que é prudente, é buscar entender sempre o que lhe é devido, o que é cabível. No livro de 1 Coríntios, porque a palavra ela explica ela mesma e nos ajuda a compreender e a refletir, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 17, diz assim: e assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. E 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, verso
também traz pra gente uma reflexão ali nos seus versos 11 e 12. E procurais viver quietos, e tratai dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho os mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. É a reflexão, né, de que a gente não tem que ser sábio nos negócios e nos deveres dos outros, né? A nossa sabedoria ela não reside em aplicar sobre os haveres, a vida e as circunstâncias das outras pessoas e aí só sentir um reflexo no nosso, mas sim começar a sabedoria dentro de nós mesmos, começar a busca e a execução da sabedoria dentro das nossas vidas e dos nossos deveres e das nossas necessidades e dos nossos negócios, né? Começar por nós mesmos a compreender mais sobre nós mesmos, quais os pecados nos afligem, quais são os nossos perigos, o que perigos estamos expostos e como a gente tem que enfrentá-los. Então é mais sobre menos se preocupar e palpitar e apitar, né, sobre a trajetória dos outros, compreendendo que primeiro temos que exercitar a sabedoria em nós, para depois multiplicar esse conhecimento, assim quando buscado, quando necessário. E esse trecho, mas a loucura dos tolos é engano, né? Dá pra gente refletir um pouquinho. A loucura dos tolos é engano, porque a loucura dos tolos, eles são, como é que a gente pode determinar? Eles são, e refletir até, a loucura dos tolos são os enganos dos tolos que são construídos de uma forma bem astuciosa, e aí eles constroem e se orgulham, né? E essa tolice daqueles que são tolos, eles são os enganos pelos quais eles se orgulham, como se fossem golpes de mestre de sabedoria. O homem sábio, ele busca sempre toda a conquista de toda e qualquer coisa através e por meio de meios honestos, ou seja, pela ordem consciente do que está acontecendo na sua vida, pela compreensão de como vive a própria vida e quais são os bons caminhos, os bons preceitos, os bons comportamentos. Mas o tolo não, ele busca pelo caminho do engano, o engano do sentimento, que é praticado para ganhar riqueza, ganhar poder. Esse engano, essa palavra engano aqui colocada, ela é uma oposição a entendimento. Então, quando você engana os outros, né? Quando a pessoa, o tolo, ele engana os outros, ele não entende que o tempo todo quem está se enganando é ele mesmo. Ele é o maior enganado. E aí, por que eu estou falando de engano? Por que eu estou colocando? Porque cada vez mais que você entra nesse lugar de entendimento, de conhecimento e de busca pela sabedoria, de entender o seu caminho, né? Você se afasta do caminho do engano, porque você busca e você trajeta no caminho de compreensão. Então a reflexão do Senhor traz que nós procuramos entender, compreender cada vez mais o nosso caminho e a nossa sabedoria em ação e a nossa fé em ação e tudo aquilo que nos é possível entender e nos proteger e da melhor forma que nos comportar do que continuar nos enganando e assim enganando aos outros, né? A fim de lucrar ou a fim de parecer ser algo que nós já não somos. E no próximo verso, no verso 9, diz assim: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Os loucos zombam do pecado, ou como uma outra tradução, os tolos zombam da culpa, né? Provérbios 10, 23 traz pra gente uma outra linha de reflexão que diz assim: para o tolo cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Provérbios 2,14 também diz que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus. E Isaías, no seu capítulo 3, verso 9, diz que o aspecto do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados, como Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Mas, se a gente for considerar uma reflexão a partir desse momento, mas entre os retos, ele há bondade e favor do Senhor, porque nós já compreendemos através desses versos o tamanho da zombaria que é daquele
que é tolo e insensato, que tem alegria de fazer o mal, né? E que tenha ali zombam realmente do pecado, da consequência do pecado e carregam muitas vezes orgulhosamente o seu pecado. Mas entre os retos, fazendo o contraponto, a boa vontade e favor de Deus, né? Visto que, ao contrário, eles não zombam do pecado e eles falam e fazem o que é conforme à vontade de Deus e buscam fazer. Então, de uma outra forma, os tolos, eles zombam do pecado e assim eles incorrem na ira de Deus. E assim a consequência sobre eles é a ira de Deus. Mas os justos, eles consideram o pecado como uma ofensa, então não como algo a ser zombado, uma ofensa séria e que tem que ser evitada. E aí, por isso, entre os justos existe o favor do Senhor. Essa é uma reflexão que a gente pode fazer aqui no verso 9. E no último verso dessa noite, que é o verso 10, que está escrito: o coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. E esse verso ele é muito interessante porque ele faz a gente refletir sobre o alcance do Senhor nas nossas vidas. No livro de Provérbios, no seu capítulo 14, verso 13, diz assim: até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é tristeza. E eu complemento comentando que ninguém pode entrar tão completamente em alguma amargura que a gente sinta, ou em alguma alegria que a gente sinta, como a gente mesmo, né? Porque é nós que estamos sentindo e vivendo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. E existe a passagem de Ana na palavra de Deus, né? Ana que tinha sede e fome e desejo de ter um filho. E na passagem da palavra de Deus, Eli, que era o profeta, o sacerdote, ele não pôde entrar na amargura de Ana para ajudá-la. Está lá no livro de 1 Samuel, eu vou citar o verso 10, que diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Em 1 Samuel ainda, no capítulo 1, mas lá no verso 13, diz assim: porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E aí no verso 16, do mesmo capítulo, do mesmo livro, 1 Samuel capítulo 1, verso 16, diz assim: diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Esse provérbio, ele traz pra gente a seguinte reflexão: a individualidade de cada alma de uma forma mais íntima, né? Essa coisa única da nossa alma. E ela é assim, de tal modo única e de tal modo individual que ninguém, exceto o Senhor, que consegue olhar o nosso coração, consegue ver os nossos sentimentos, consegue reconhecer tudo aquilo que nós vivemos e ter simpatia de entrar nos nossos sentimentos e nas nossas memórias e acompanhar e colher as nossas orações e entrar e prescrutar assim as nossas alegrias, a nossa tristeza. Não há outro que possa reconhecer cada alma como única, ouvir e tocar de uma forma única em cada vida, em cada coração. Ainda que nós temos pessoas simpáticas, né, que consigam, e empáticas, que consigam perceber e entender os nossos sentimentos e trocar experiências por coisas que já foram vividas, é o Senhor nosso Deus, que assim como ouviu Ana e reconheceu, é o Senhor nosso Deus que conhece de uma forma tão completa a criatura criada que jamais homem algum conseguirá compreender e entender da forma que o Senhor ele consegue. Então, para todo aquele que crê no Senhor nosso Deus, essa é um dos pontos, né? Esse é um dos pontos que nos faz nos sentir afortunados, ainda que nós não mereçamos, porque nós temos esse bom amigo,
esse Espírito de Deus que caminha dentro de nós, conosco o tempo todo e nos conhece no tão mais profundo e íntimo de um jeito que pessoa alguma jamais conseguirá conhecer, e consegue nos alcançar na alegria ou na angústia e nos consolar e nos auxiliar e nos instruir e nos corrigir de uma forma que muitas vezes as pessoas sequer imaginam, e de uma forma que nós compreendemos e que nós entendemos e reconhecemos que vem do Senhor. Espero que essa palavra ela tenha sido uma bênção para você nessa noite, e se assim o Senhor permitir, retornaremos na próxima quinta-feira, já ali mais próximo, do feriado de Natal, para continuar as nossas considerações no livro de Provérbios, no seu capítulo 14. Eu agradeço uma vez mais a sua companhia até aqui e que Deus te abençoe.